Oi? Bom, mais uma vez, nós voltamos falando, dessa vez e não escrevendo. Acho que ficou legal. Adora falar. Né? Acho que ficou legal. É bom também, de vez em quando, expressar nossa carinha. Uma outra forma de expressão, né? Hoje a gente queria aproveitar, a gente já falou um pouquinho sobre produtividade algumas vezes no blog, já falou sobre organização, né? E o que uma coisa tem a ver com a outra. A gente tem lido muito sobre economia, né? Devido à crise e tudo mais que a gente sabe que está acontecendo no Brasil. Então a gente precisa estar sempre bem atualizada, né? Se posicionando no mercado. Então a gente tem lido isso, e essa semana, você sabe que eu li numa revista que falava sobre economia em geral e algumas empresas, né, e principalmente sobre a crise. Um dos temas da matéria era: a crise vai separar os meninos dos homens, né? E dizendo como algumas empresas têm passado por essa crise, como elas têm conseguido crescer apesar disso tudo. E nessa matéria ele falava que primeiro elas, nesse momento de crise, tiram o foco do marketing e focam no pessoal, né? Então elas estão focando no humano. Sim. Elas focando no humano, elas estão focando em produtividade e organização, né? Então isso só vem comprovar o que a gente vem falando já há algum tempo, que cada vez mais as empresas precisam investir em organização e produtividade, entender que o funcionário dela é que vai mudar a meta dela, né? E que a organização pode ajudar com isso. Então, assim, isso vem provar, né? Isso tudo que a gente vem falando há algum tempo e vem se atualizando. E por coincidência ou não, alguns dias atrás eu vi a entrevista da dona de uma grande rede de eletrodomésticos no Brasil, falando também sobre essa humanização e como ela organiza, como ela conseguiu não perder vendas durante esse período turbulento, e inclusive não só não perdeu, como aumentou as vendas. O que isso tem a ver com organização? O que isso tem a ver com o nosso trabalho, com o que nós fazemos? Organização é economia. Quando você sabe onde gasta, quando você tem o controle, quando você tem o domínio sobre todas as coisas que você tem, seja na sua casa ou na sua empresa, isso serve para qualquer tipo de organização. A organização começa pela mente, começa pela atitude, e isso serve para a sua mesa de trabalho, isso serve para o controle da equipe que qualquer pessoa tem, né, sobre ela. Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão tendo que se organizar financeiramente, exatamente, né, mas não tem como você diminuir custos ou pensar em melhorar venda se você não sabe o que acontece. Para saber o que acontece é preciso organização. Então a gente pensa no micro, dentro da sua casa, por exemplo, o que você faz para diminuir custos em todos os sentidos. Uma casa organizada, você tem o controle sobre o que você gasta e sobre o que você não gasta, o que você não precisa gastar. E na empresa é a mesma coisa, só que é o mesmo pensamento no macro. E essa matéria que a Priscila está falando e essa entrevista que eu vi, no final da história se resume nisso. Né? Exatamente. E é por isso que até o título da matéria era bem interessante, né? Falava que a crise vai separar os homens dos meninos, né? Então, assim, quem tá conseguindo passar por essa crise, ao invés de ficar só reclamando, né? Tá tentando fazer alguma coisa, tá apelando para a organização, tá apelando para a produtividade. Então é isso, a gente gosta sempre de chamar a atenção para esse tipo de coisa, para que vocês fiquem ligados, assim, como a organização pode ajudar em todos os setores, tá? Isso, não fechem os olhos pensando que a crise pode acabar com a sua empresa ou com o seu trabalho. Muito pelo contrário, é um momento que a gente tem de criar novas possibilidades, de inovar, e essa hora é que os meninos se diferenciam dos homens. Com certeza. É nessa hora que a gente consegue vender lenço para quem chora. Exatamente, já dizia o ditado, né? Gente, então mais uma semana aqui com o vídeo. A gente pretende trazer mais vídeos para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Um beijo! Beijão!